Olá pessoal, tudo bem? Bom, antes de começar a aula de hoje, eu gostaria de comunicar a todos a nova parceria do curso de programação. Se você já conhece o cursou.com.br, né, é um portal de cursos online gratuitos nas mais diversas áreas: idiomas, informática, administração e negócios, música, design gráfico, educação e outras categorias. O curso de programação então firmou uma parceria com o Cursou. Você pode assistir a partir de agora o curso de programação no site do Cursou. Nós temos aqui todos os dados sobre a linguagem de programação C e C++, a estrutura do curso, né? As aulas até o momento. Lembrando que o nosso curso atualmente tem uma carga horária de 9 horas, tá ok? E aqui você pode assistir o curso online, pode curtir, compartilhar no Facebook, Twitter e assim por diante, tá ok, pessoal? Então, só para fazer uma divulgação mesmo, muito obrigado pela atenção e vamos à aula agora. Continuando então a aula anterior, nós estávamos com o código já, a questão do menu já praticamente pronto, né? Vou compilar aqui só para a gente rever o código. Nós tínhamos um menu com o título criptografia de dados, 1. Criptografar mensagens, 2. Receber arquivo, 3. Sair. A ideia é, quando eu apertar a tecla 1 e der Enter, né? Que ele me ofereça a opção: você quer informar uma mensagem digitando mesmo direto, ou você deseja importar um arquivo de texto? Aí ele vai tomar a decisão dele lá por conta própria. E depois, para receber o arquivo, a gente vai importar um arquivo, pode ser de texto, pode ser o formato que for, um TXT, o que for, e ele vai ou exibir a mensagem ou vai exportar para um outro arquivo de texto, ok? Vamos trabalhar então a questão de criptografar mensagem. A gente vai criar um menu que ele vai perguntar para o usuário se o usuário quer digitar a mensagem ou se ele prefere importar um arquivo de texto. Às vezes é uma mensagem grande, né? Então ele prefere importar o arquivo de texto. 3 para sair, finalizando, ok, beleza. Então a função que é responsável por criptografar a mensagem chama exatamente criptografar, ok? Eu vou modificar e vou chamar assim de menu underline criptografar. E vou fazer aqui menu underline, porque o criptografar, essa função aqui, ela não vai fazer nada, ela vai simplesmente exibir um menu e vai dar a opção para o usuário. Vamos fazer aqui então um menu rápido. Vou pausar a aula para ela não ficar muito extensa e já retorno. Voltamos então. Criei aqui um menu, né, bem simples para o menu criptografar. Ele vai reexibir o título, né, criptografia de dados, porque antes de eu chamar a função criptografar, menu criptografar, ele limpa a tela. Então eu reexibo, né, o título do nosso software, que chamava criptografia de dados. Então eu vou reexibir criptografia de dados e vou colocar assim, um subtítulo: criptografar mensagem ou arquivo. 1. Digitar mensagem. 2. Importar arquivo de texto, TXT. E 3. Voltar ao menu principal. Aí aqui ele pede a opção desejada, né? Informa a opção desejada e tudo mais. Set buff. Fizemos um switch aqui. Se a pessoa digitar 1, ele chama uma função que chama recebe texto e passa aqui como argumento o tipo mensagem, MSG. Ou se a pessoa digitar 2, que é para importar um arquivo de texto, a gente chama a mesma função, recebe texto, passando arquivo. Ok, pessoal? Ao invés de a gente fazer duas funções, uma para receber mensagem, outra para receber texto, o arquivo, a gente faz uma função só e lá dentro a gente vai tratar se é uma mensagem ou se é um arquivo. Ok? E se a pessoa digitar 3, eu não faço nada, eu simplesmente dou um break. Eu não vou quebrar, né, quebrar o while aqui, até porque eu não tenho um while. Esse menu ele só roda uma vez. E aqui depois a gente tem um default, que é a opção inválida, ok? Vou compilar para a gente ver. Vou apertar 1, criptografar mensagem ou arquivo. E ele aparece aqui para mim, ó, criptografar mensagem ou arquivo. 1, digitar mensagem. 2, importar arquivo de texto, TXT. 3, voltar ao menu principal. Se eu apertar 1, ele não faz nada, né? Se eu apertar 2, ele continua não fazendo nada. Se eu apertar 3, ele volta ao menu principal. Ok? Vou sair aqui de novo. Vocês devem ter visto que eu trabalhei aqui então uma função que chama recebe texto. E o argumento dela é mensagem. O parâmetro dela é MSG ou arquivo. Então eu criei uma função chamada recebe texto, que ela tem um char chamado tipo, ok? E é um vetor.
Ah, Gilberto, mas como que eu trato isso? A gente vai fazer algo bem simples. If, ou melhor, podemos fazer até um switch aqui, né? Switch se fosse mais uma opção, vamos fazer um if que fica melhor. str compare strcmp tipo vírgula msg, ou seja, se o tipo que eu estou passando aqui na função for igual a msg, ele retorna 0, então eu ponho igual a 0. Aí a gente vai fazer uma sequência de atividades aqui, né? Sequência de configurações da nossa função. Else if, se for arquivo, ok? Se a gente passar a mensagem, ele vai executar um conjunto de opções. Se a gente passar arquivo, ele vai executar outro. Ah, Gilberto, mas e se por um acaso acontecer alguma coisa no meu software e o que ele passar tiver incorreto? A gente vai fazer um else e vai passar aqui, vai dar um printf, erro ao receber texto, ponto e vírgula. Vou não usar rabienes aqui. Isso aqui é um controle de erro dentro do software, porque não é o usuário que vai passar MSG ou arquivo. Quem passa MSG ou arquivo é o próprio código. Então é para você ter um controle maior caso ocorra algum erro aqui. Vou fazer aqui um printf, então, recebendo mensagem, então, ponto e vírgula. Vou colocar uns arrabienes aqui também. E se for arquivo, a gente vai imprimir recebendo arquivo, só para a gente ter o controle do código que a gente está desenvolvendo agora. Compilar para ver que então, ó, 1 para criptografar a mensagem no arquivo. Se eu apertar 1 de novo, eu quero digitar uma mensagem. Ah, pessoal, ele está limpando a tela, então eu tenho que dar um system pause. Vamos compilar para ver. Eu vou dar um system pause na parte de baixo aqui também. Compilar. Faltou um ponto e vírgula e faltou outro ponto e vírgula. 1. Digitar mensagem 1, recebendo mensagem. 1. Se eu apertar 2, recebendo arquivo. Ok, então, e aqui a gente vai executar o conjunto de operações. Qual que é a ideia? A gente precisa receber uma mensagem e receber um arquivo. Basicamente, a gente tem que alimentar um vetor com essa mensagem ou com este arquivo. Então, vamos criar um vetor global, uma variável global aqui, ó, que ela vai ser preenchida. Se a pessoa quiser informar uma mensagem, a gente vai dar um gets, né, um getS, para esse vetor. Se a pessoa informar um arquivo, a gente vai puxar todo o conteúdo desse arquivo para esse vetor. Então vamos criar aqui, vou fazer um comentário aqui, né? Vetor de entrada do texto a ser criptografado. Vou finalizar ele aqui, colocar um comentário aqui embaixo. Então vamos criar um char texto. A gente não sabe o tamanho dele, né? Vamos colocar esse texto aqui com limite máximo de 10.000 caracteres. Ok? E vamos criar aqui um int tan underline texto recebe 10.000, ou melhor, str len do texto. Ok, pessoal? Esse texto vai ser preenchido ali. Vamos aumentar esse tamanho aqui, vamos por 100.000 caracteres. Então a gente pode ter 100.000 caracteres, são 100.000 bytes, 100.000 dividido por 1024. Temos aí então um arquivo de até 96 KB. 96 KB é muita coisa para um arquivo de texto, tá ok, pessoal? Então vamos
com isso então. Vamos criar aqui então, em vez de recebendo mensagem, vamos fazer essa questão para receber a mensagem mesmo, né? Vou fazer aqui um printf, falta um N aqui, vamos pôr um arrabn, vamos tirar isso aqui, vou colocar o título receber texto para criptografar. Digite o texto, 2 pontos, espaço, vamos pôr um getS, tá ok? No passando o texto. Gilberto, mas por que eu não posso usar um scanf? Porque o scanf ele não lê espaço, ok? Se você digitar, por exemplo, seu nome e sobrenome, o seu nome, espaço, sobrenome, ele só vai pegar o seu primeiro nome. Porque o scanf não lê espaço. Já o gets, que ele o certo seria aqui get string, né? Aí sim ele pega caracteres, o que for, ele vai ler e vai jogar na variável texto. Vamos fazer o seguinte, em vez de jogar direto na variável texto, vamos criar uma variável aqui auxiliar, um char aux de tamanho tan texto, criar uma variável auxiliar e vamos jogar o que a pessoa digitar lá na tan texto. Agora a gente faz o seguinte, a gente não tem um limite de 100.000 caracteres aqui, então nós temos que saber se o que a pessoa digitou é maior ou menor que 100.000. Se for maior, ok. Se for maior, tá errado, não pode, ela tem que formar uma mensagem menor. Se for menor, beleza, a gente só fala para ela que recebemos a mensagem. Então, if strlen do que ela digitou, que está em não é tanto texto aqui não, pessoal, é aux. Aí. Se o que ela digitou, o tamanho do que ela digitou for menor do que vamos por menor ou igual, né? Tan texto, tá ok. Else a gente vai imprimir para ela erro. Bom, arrabn aqui, tamanho do texto excede o limite de caracteres. Arrabn system pause, ponto e vírgula. Caso contrário, a gente vai imprimir para ela. Vou copiar isso aqui. Texto recebido com sucesso. Vou mudar isso aqui, pessoal. Não tá legal esse digitar mensagem, não. Vou mudar criptografar texto ou arquivo. A gente põe digitar texto, importar arquivo de texto, né? Criptografar texto. Acho que assim fica melhor. Criptografar texto ou arquivo. 1. Criptografar texto ou arquivo. 1. Digitar texto. 2. Importar arquivo de texto. Eu quero 1. Digitar texto. Receber texto para criptografar. Hoje é um lindo dia. Erro. Tamanho do texto excede o limite de caracteres. Vamos ver o motivo disto. Acho que eu fiz o contrário. Sim, pessoal. O seguinte, aqui em cima eu estou criando a chave, né? E já estou informando para ela um número, os caracteres que ela vai possuir, ok? Aí eu consigo pegar o tamanho. Agora no texto aqui eu não posso pegar o tamanho porque simplesmente meu vetor, tecnicamente ele está vazio, né? Apesar de ter lixo de memória, mas ele não tem nada dentro dele que faça diferença. Então eu não posso fazer tamanho do texto, eu tenho que fazer 1, 2, 3, 4, 5. Agora sim eu consigo colocar aqui tan
underline texto. Agora, na verdade, eu posso até colocar antes aqui, né? Aí aqui eu ponho tam underline texto. Vamos compilar para ver. Ele deu erro, eu não posso fazer isso então. Coisas de C, C++. Digitar texto 1. O dia hoje está lindo. Texto recebido com sucesso. Ok? A ideia então agora é que ele ofereça a opção de criptografar o texto após recebê-lo. Ele está com 2 system pause aqui. Vou tirar esses 2 system pause, já que eu tenho um aqui após o if else. Então agora nós temos que fazer aqui a opção. Vamos fazer um printf criptografando texto. Aí vamos colocar 3 pontinhos aqui. Arrabiene, ponto e vírgula. Ou seja, assim que ele receber o texto, ele vai mostrar a mensagem aqui criptografando texto, ok? Vou inverter isso aqui para ficar melhor. Ao invés de tratar primeiro se der certo, eu vou fazer o contrário. Se for maior, aí eu falo que deu erro. Se o tamanho do AUX for maior. Que aí eu não vou precisar fazer esse else aqui no final, ok? Aí, ok, desse jeito ficou melhor. Bom, lembrando que este criptografando texto tem que estar dentro do if, né? O if ele vai, se der tudo certo, ele vai fazer o que tiver no if. Caso contrário, ele não vai executar nada. E agora vamos então chamar a função que vai criptografar o texto. Então vamos chamar a criptografar. Essa vai ser uma função já que eu já estou prevendo, né, o nome dela. Ok? E ela tem que ser criada antes da recebe texto. Então vamos fazer um bool criptografar. Gilberto, mas por que você colocou um booleano aqui? Bom, se ela conseguir criptografar o texto e gerar o arquivo, né, ela vai retornar true ou false. Então, if. Se ela conseguir criptografar, a gente vai exibir aqui uma mensagem de ok, né, de sucesso. Texto criptografado. Com sucesso. Else não foi possível criptografar o texto. É isso, pessoal. E se conseguir criptografar o texto, temos que lembrar também que ou a gente vai entregar o arquivo para a pessoa ou vai passar o caminho, né? Vai mostrar a pasta que esse arquivo está. Então é importante que a gente, eu acho mais interessante a gente abrir a pasta, né, com o arquivo e falar para a pessoa, olha, o arquivo está aí, o que você faz o que você quiser com ele. Então, após exibir a mensagem que texto criptografado com sucesso, vamos fazer o seguinte. Vamos mostrar aqui uma mensagem. Pressione qualquer tecla. Gilberto, mas pressione qualquer tecla para continuar já é do System Pause. Não é isso que eu quero fazer. Vocês vão ver. A gente vai simular um System Pause, mas podendo mostrar uma outra mensagem, pessoal. Vamos colocar aqui então. Pressione qualquer tecla para abrir a pasta do arquivo gerado.
para abrir a pasta do arquivo gerado. E agora vamos colocar um scanf %C e comercial. Vamos criar aqui um char, vamos chamá-la de pause. É um char pause. Ou seja, se a pessoa digitar qualquer coisa, não importa o que ela digitar, ela vai seguir para a próxima tela. A vantagem é que ela simplesmente, a gente pode mudar a mensagem. Por exemplo, em vez de pressionar qualquer tecla para continuar, a gente vai exibir mensagem: pressione qualquer tecla para abrir a pasta do arquivo gerado. Aí a gente dá simplesmente um %C aqui aberto. Mas por que isso? Porque ele vai pedir para a pessoa apertar alguma tecla, né? Ele vai ficar esperando a pessoa digitar alguma coisa. Não importa o que a pessoa digite, ele vai parar e vai abrir a pasta. Ok, pessoal? Existe um comando muito legal para você abrir uma pasta, né? Ao invés de abrir pelo DOS, essa interface deprimente, vamos dizer assim, você abre pelo Windows Explorer. Como se estivesse abrindo uma pasta mesmo. O comando é bem simples, é um system. Aí a gente vai usar uma função do DOS, chama Explorer, espaço e a pasta que você quer abrir. Onde que está nosso arquivo? Bom, o arquivo que a gente vai gerar, ele está na pasta crypt, né, lá no C2 barra, crypt barra, vamos chamar de arquivos underline gerados. Ok? E vamos dar a barra aqui. O arquivo que ele vai gerar, não importa, ele vai abrir essa pasta. Lembrando que eu tenho que criar ela lá, ela já existe, tá ok, pessoal? Vou compilar aqui para ver. Ele deu um erro porque, sim, quando você está trabalhando com barra, caracteres especiais, né? Dentro de comandos como system, dentro das aspas duplas, você tem que colocar duas barras. Se você coloca duas barras, quer dizer que você quer usar o caractere barra, ok? Vamos compilar então para ver. Criptografar texto. Digitar texto. Digitar o texto aqui. Hoje é um lindo dia. Texto recebido com sucesso. Criptografando texto. Não foi possível criptografar o texto. Pressione qualquer tecla para continuar. Por que ele deu erro? Sim, porque a função criptografar tem que ter um return true para conseguir criptografar o texto, vamos dizer assim, né? Eu vou forçar um return true mesmo que a função criptografar não esteja fazendo nada. A Rabiane aqui. Beleza, vamos compilar para ver então. Hoje é um lindo dia. Texto criptografado com sucesso. Pressione qualquer tecla para abrir a pasta do arquivo gerado. Qualquer coisa que eu digitar aqui, vou digitar a letra F. E vou dar um Enter. Ele abre a pasta lá, olha qual que é a pasta que ele abriu aqui, ó. Computador, disco local, crypt, arquivos gerados, ok, pessoal? Então a pasta está aqui. Qual que é a ideia? Que o arquivo que a gente gerar esteja aqui, ok? E aí a pessoa pode copiar o arquivo, pode jogar para onde ela quiser esse arquivo aí. Vamos voltar lá para o nosso código, ok? Essa é a ideia do programa. E depois ele que aparece, pressiona qualquer tecla para continuar. 3. Sair. Vou alterar aqui, pressione qualquer tecla para continuar. Eu vou colocar assim, pressione Enter para abrir a pasta do arquivo gerado. Vocês vão ver o efeito que isso tem diferente. Qualquer texto aqui, dá um Enter. Pressione Enter para abrir a pasta do arquivo gerado. Enter. Ele já abre direto. Porque eu não digitei nenhum caractere, eu simplesmente dei Enter, né? E abriu a pasta aqui. Dá um Enter de novo. Ele volta no menu inicial. 3 para sair. Então, o que a gente precisa fazer agora é desenvolver a função criptografar. Mas, eu vou deixar isso para a próxima aula. Ok? Hoje nós estamos desenvolvendo a interface ainda. Eu
pensei que a gente fosse gastar somente 3 aulas, mas eu estou vendo que a gente vai precisar de pelo menos umas 4 ou 5 aulas para trabalhar com isso. Estamos desenvolvendo a interface. Entendo, é muito importante que a interface seja bem clara, bem objetiva, porque às vezes você vai distribuir esse software para alguém e a pessoa não vai saber utilizar. Então a interface é extremamente importante, além também da programação. E com isso a gente está aprendendo aqui como desenvolver uma boa interface, como trabalhar com essa interface, ok? Não podemos esquecer também que temos a parte aqui de receber o arquivo, ok? Vamos terminar então essa função para receber o texto. Para receber o arquivo, a gente vai importar, né? A gente precisa saber onde está esse arquivo. O usuário então tem que informar qual pasta está o arquivo. Mas como em C ou C++ é complicado você fazer um explorador de arquivos, você selecionar o arquivo, a gente pode pedir ao usuário simplesmente, olha, eu vou te dar essa pasta aqui, você cola o seu arquivo nessa pasta. É bem interessante fazer isso e fala com ele, olha, você renomeia o arquivo para esse nome aqui e cola o arquivo nessa pasta que eu estou te dando. E com isso aí o software vai se virar para ler o arquivo, para fazer o que for. Então estou colocando aqui já um menu que eu já criei previamente. Vamos identar esse código, né? A ideia é falar para o usuário: instruções para importar um arquivo criptografado. Vou mudar aqui um arquivo de texto. 1. Renomeie o arquivo para original.txt. 2. Copie o arquivo para a pasta que será aberta a seguir. 3. Feche o explorador e retorne a aplicação. Pressione Enter para abrir a pasta. A gente vai forçar aqui, né? Eu estou colocando... qual letra que eu coloquei? Pause. Então, pause. Vou usar a mesma variável lá de cima. Estou dando um setBuff. Esqueci do setBuff lá em cima, né? Ah, não, esqueci não. Tá certo. E aí ele vai abrir a pasta crypt e vai recebe. Eu coloquei arquivos gerados, né? Arquivos. Vamos pôr assim. Arquivos originais // e aí ele vai abrir nessa pasta, o usuário vai colar o arquivo nessa pasta. Em seguida o nosso software vai ler todo o arquivo para aquele vetor lá, para o vetor texto, ok? Para abrir o arquivo então vamos fazer vamos criar lá em cima um ponteiro para o arquivo. A gente precisa do ponteiro, um file asterisco arquivo, e lá embaixo a gente vai fazer fopen. Vamos passar o arquivo. O arquivo ele está em qual pasta? Ele está na pasta C // originais, e o arquivo chama original.txt. E a gente vai abrir ele em modo leitura, em R, modo R, com aspas duplas aqui. Vamos dar um ponto e vírgula e a gente vai fazer, né? O arquivo recebe o fopen. Se arquivo for igual a nulo, quer dizer que ocorreu um erro. Então vamos fazer um printf aqui. Erro ao abrir o arquivo. Erro ao abrir o arquivo. Else. Aí a gente vai fazer. O que a gente precisa fazer? Quando a gente vai ler do arquivo, esse arquivo ele não foi criado em modo binário, ou seja, o texto que está lá você consegue, quando você abre o arquivo no seu bloco de notas, você consegue entender perfeitamente. Então a gente vai usar o fscanf para ler. Se a gente fosse usar, por exemplo, o fread, ele leria em modo binário e pode fazer uma confusão na hora de ler os caracteres. Então nós vamos criar um char palavra. Essa palavra eu vou fazer ela com 100 caracteres, né? A gente não sabe o que tem.
E vamos criar aqui então um while. Vamos fazer um do while, né? Vamos fazer um while. Enquanto ele conseguir ler do arquivo, como que eu faço para ele ler tudo do arquivo? Eu faço enquanto not file end of file, not feof, né? O famoso feof no arquivo. Ou seja, enquanto ele conseguir ler do arquivo, enquanto ele não chegar no fim do arquivo, file end of file, fim do arquivo, enquanto ele não chegar no fim do arquivo, a gente vai fazer um scanf, passando o arquivo, vírgula 1% s, né, que eu estou lendo uma string, e eu vou jogar lá dentro do palavra. E aí, o que a gente faz com isso aqui? A gente captura uma palavra, né, porque o fscanf ele lê até o espaço, pessoal. Então, por exemplo, hoje o dia está bonito. Então ele vai ler hoje e para. Aí a gente precisa fazer o seguinte, a gente vai fazer, olha, o auxiliar vai receber a palavra, o próprio auxiliar mais a palavra. E vai concatenando assim, de modo que ele consiga ler todo o arquivo. Então vamos fazer str concat, ou strcat, né, para concatenar duas strings, aux, e do lado do aux a gente vai colocar um espaço, ok? Logo em seguida a gente manda concatenar com a palavra. Então a gente vai fazer strcat e agora a gente vai fazer o aux com a palavra. Não sei se vocês conseguiram entender. A gente vai varrer todo o arquivo, né, enquanto não for fim do arquivo. A gente vai ler uma palavra, vai fazer o aux recebendo espaço, né, que a gente pega, por exemplo, hoje o dia está bonito. Supondo que ele já leu a palavra hoje o dia, na hora que ele for ler a palavra dia, ele concatena o espaço e joga a palavra dia no final do aux. Concatena espaço e joga a próxima palavra, espaço e joga a próxima palavra, ok? Até ele ler todo o arquivo para a variável aux. Quando ele terminar de ler, a gente vai fazer aquele velho teste. Se o tamanho for menor do que texto, taranã, né? E no final um system pause. Então a gente pode aproveitar o código anterior aqui. Já tinha um system pause aqui, né? Se o tamanho do aux for menor, a gente põe texto recebido com sucesso, criptografando texto, taranã, que monte de coisa, arquivos gerados. Vamos compilar para ver. Espero que ele não dê nenhum erro. Ótimo, sem erros. 1. Criptografar texto ao arquivo. 2. Importar arquivo de texto. Aí ele aparece, renomeia o arquivo para original.txt, copia o arquivo para a pasta ser aberta a seguir, fecha o explorador e retorna a aplicação. Enter para abrir a pasta. Ele abre a pasta, né? Ele já mostrou que texto recebido com sucesso. Isso está errado. Vamos corrigir esse erro aqui. Sim, pessoal. Quando você clica aqui em abrir a pasta, você tem que ter a certeza que o arquivo já foi colado no lugar. Então, eu vou fazer um teste. Vou colocar assim, depois que ele abrir a pasta, nós vamos colocar assim, pressione Enter após colar o arquivo na pasta. E 3 pontinhos. Vamos compilar agora para ver então. Acho que agora sim vai dar certo. 1, 2, aí ele dá Enter para abrir a pasta. Aí abre a pasta, cola o que você quiser lá, né, tá? Aí aqui, ó, pressione Enter após colar o arquivo na pasta. Aí depois que você pressionar Enter, aí sim ele vai importar o arquivo, vai dar erro ao abrir. Por que ele deu erro? Porque eu não colei nenhum arquivo lá. Pessoal, isso aqui tem que estar dentro do if também, não podemos esquecer. Dentro do if aqui, ó, após o while, ok? Então é isso. Eu creio que a interface para importação do arquivo seja isso aqui, não tenha muito mistério. Tá dando um erro ali sim. Aqui, agora tá certo. Aqui e aqui. Beleza. Vamos compilar para ver então. 1, 2, Enter. Abriu a pasta aqui, ó, arquivos originais, olha lá, ó, crypt arquivos originais. Posso fechar, pressione Enter após colar o arquivo na pasta. Pressionei Enter, importando o arquivo, erro ao abrir o arquivo, pressione qualquer tecla para continuar. Ele deu erro, ok? Então,
Vou deixar para a próxima aula essa questão de importar o arquivo, tá? Mas já está funcionando já, pessoal. Não vou continuar com a aula aqui, ela vai ficar muito extensa. Já estamos aí próximo dos 30 minutos. Na próxima aula, então, a gente verifica se está tudo certo com isso aqui. A gente recebe o arquivo criptografado. Vamos criar uma função, um menu para receber esse arquivo criptografado. E só após isso, vamos criar aqui as funções para criptografar e descriptografar o texto. Sempre a partir da variável texto. Não sei se vocês repararam, mas a função recebe texto, ela te dá várias opções, mas ela sempre está jogando o texto que a pessoa informa, né, seja por um arquivo, seja manualmente, sempre na variável texto, ok? Eu só esqueci de um detalhe aqui, vou falar isso rápido, que é o seguinte: se ele conseguir criptografar, né, se o tamanho do texto e tal, parará, só que se o tamanho for menor, a gente tem que fazer um str copy, um str cpy, que é para copiar o aux para a variável texto. Então a gente vai fazer texto, vírgula, aux. Ele vai copiar todo o conteúdo do aux para a variável texto. E isto aqui também, ó. str copy, ok? Ok, então pessoal, por hoje é só. Até a próxima aula. Na próxima aula vamos criar um menu para fazer aqui a função, o menu de receber um arquivo criptografado. E então eu creio que na outra aula a gente consiga fazer a função de criptografar e descriptografar. Tá ok? Por hoje é só. Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.